essas oportunidades que o escritório tem de participar da escolha do lote junto com o cliente, ou pelo menos de alguma indicação, acaba sendo um processo interessante na tomada de decisão, obviamente da compra, mas também de projeto, porque alguns entendimentos que a gente tem no local de projeto, ou no possível local de projeto, faz com que algumas intenções de desenho sejam planejadas. E é bacana estar aqui e entender que a opção de compra de um terreno que não tivesse uma construção bloqueando esse eixo de ventilação natural que vem do mar, traz um benefício para a ambiência da casa que é muito bom. Isso é muito interessante porque desde esse primeiro momento a gente vai prestando atenção na ventilação, na insolação, e que são dados essenciais para a gente depois implantar a casa, né? Para a gente estava muito claro que seria uma casa que não tinha intenção de ter um desenrolar luxuoso, mas sim de algumas decisões que seriam simples, funcionais e que de certa forma fossem perenes, né? Não precisasse de muita manutenção. A questão do rústico, né? Ele sempre falava da relação com as telhas, que gostava de ouvir o som da água quando estava chovendo, quando descia das telhas, então isso sempre foi muito presente e ela sempre de certa forma confirmava. Tem uma coisa que eu acho muito especial na casa, é porque eu acho que ela evoca um pouco assim, a arquitetura tradicional brasileira. Me parece uma casinha colonial, só que super modernizada, né? Então a gente vê a casa com essa volumetria, com telhadinho cerâmico e duas águas, a própria cor da casa é predominantemente branca, e o uso desses elementos para filtrar a luz e até mesmo as perspectivas, me lembra muito as casas tradicionais brasileiras. E aí a gente não faz simplesmente uma reprodução, né? A gente traz para o momento contemporâneo e aí passa também muito pela própria escolha dos materiais. A gente recorreu a um piso único na casa inteira, que é o piso de granilite. E a gente também usou bastante o tijolinho cerâmico, que ele vai aparecendo de maneiras diversas. Então, nos volumes centrais, onde a gente tem a área íntima e a área de serviço, a gente envelopou esses volumes com o tijolinho. Ora, a gente usa eles como filtro de perspectiva e de luz também. A gente amarra elas com forma de cobogós para que a gente tenha o transpasse da ventilação nas áreas externas, como toda a área gourmet, então sempre tem uma ventilação super interessante naquela área. Nas pontas, né, nas fachadas, que inclusive são idênticas, né, a fachada frontal com a fachada dos fundos, né, a gente acaba trabalhando também os tijolos de uma forma mais tridimensional. Então a gente tem um pavilhão principal que tem uma modulação de estrutura, ou seja, um ritmo de pilares, um distanciamento relativamente pequeno, e esses pilares suportam uma sequência de tesouras de madeira que tem um desenho também muito simples, e em cima disso a gente fecha com a telhinha cerâmica, que é uma solução muito corriqueira para essas casas litorâneas aqui do Nordeste brasileiro. Tem hora que a gente tem esses espaços livres ajardinados no mar externa, tem horas que a gente tem esse jardim entre o volume principal da casa e uma pele de brises que corre e vai criando ali uma intermediação entre o espaço interno e externo. Isso também regula um pouco a luz que a gente vê nesses jardins. Criando ao longo do dia percepções diferentes de luz nesse jardim, ora tropical, que a gente consegue enxergar nessa área mais posterior da casa, ora a gente também enxerga
um jardim de espécies lá na frente, né, mais voltada para a face poente, um jardim um pouco mais rústico, com espécies de restinga, algumas espécies também da caatinga, justamente para suportar esse sol poente nosso aqui, que é muito forte, né? Então o jardim também ajudou a desenhar os espaços. É bonito olhar o paisagismo implantado sobre essa ótica de entendimento de espécies e aumenta um pouco essa capacidade que o projeto teve de ler a implantação e nesse caso, escolher as espécies adequadas. Então, embora a gente tenha carregado num desenho mais contemporâneo e até mesmo ousado em alguns sentidos, é uma casa de uma construção muito simplificada. E isso, seguramente, quando a gente começou a apresentar a casa para eles começaram a sentir, né, que isso fazia parte de um desejo inicial deles, que o escritório de arquitetura estava conseguindo atingir aquele objetivo.